E é importante a gente começar do começo, né? Literalmente, falar sobre por que eu estou aqui, por que eu iniciei a criação de conteúdo. Eu quero trazer um pouco para vocês, principalmente aqui para o YouTube, dentre outras plataformas também, cortes, dicas, coisas que remetem à criação de conteúdo como um todo e que às vezes para a gente falar nas outras redes fica um pouco maçante. Então eu quero voltar para cá, essa parte de criação de conteúdo, algo muito extenso, bate-papos extensos e quem sabe transformar aqui novamente numa plataforma onde eu consiga alimentar coisas que eu acho que são boas o suficiente para mim que crio conteúdo, para você que recebe essa criação de conteúdo ou que também deseja começar a criar conteúdo na internet. Primeiro de tudo, né? Como que eu iniciei na internet? A internet em si caiu na minha vida ainda quando eu era adolescente e tinha toda aquela parte misteriosa do que de fato é a internet, né? Eu, por exemplo, comecei a ter acesso à rede social ainda menor de idade, né? Eu acho que a maioria das pessoas que de fato começaram nas redes sociais começaram a construir ali os primeiros acessos ainda menores de idade, pelo menos da minha geração, né? A minha irmã já estava ali na adolescência, indo para a maioridade, e ela teve MySpace, teve Fotolog, teve o próprio Flogão, né? Eu acho que muita gente não é dessa época, mas teve o próprio Flogão. E aí eu tive meu primeiro acesso no Fotolog, junto do MySpace, né? Ela criou uma conta conjunta comigo. E aí foi onde eu comecei a, tipo, entender o que era rede social de fato. Eu criei também o meu primeiro perfil no Fotolog para divulgar bandas independentes de rock da cena. Coisas que eu gostava, na verdade. Não era uma divulgação. Eu entendo isso como uma divulgação, mas na época eu não tinha esse escopo, essa questão de trabalhar com isso. Eu criei o meu Fotolog, inclusive coisas que eu me arrependo que eu vou levar para frente nas demais redes sociais. Eu me arrependo de não ter armazenado todos esses dados, de ter guardado todas essas informações, porque elas são históricos da nossa vida dentro da rede social, dentro da internet. Por mais que a rede social não se expande e esses dados se perdem, elas estão armazenadas em algum lugar, eu não tenho mais acesso a isso. Então eu sinto muita falta de ter esse banco de imagens, essa história armazenada. Tudo começou no Fotolog, onde eu comecei a fazer posts sobre bandas que eu gostava, e aí essas bandas comentavam, isso gerava um buzz, e aí eu comecei a me entender como uma usuária de rede social. Trazendo para isso no hoje em dia aqui, no nosso mundinho 2025, eu já criava conteúdo naquela época. Então, naquela época, de alguma maneira, eu já criava conteúdo, já era uma creator. E aí, beleza. Então, dentro das redes sociais, eu já tinha criado uma espécie de identidade e forma de se comunicar. Eu não acho que isso se esvai de acordo com a globalização e a questão da evolução da internet. Eu acredito que o crescimento das redes sociais, ela faz com que, na verdade, a evolução das redes sociais, ela faz com que você se adapte a cada formato. Então, a Iana que fazia conteúdo no Fotolog, ela foi se adaptando para criar conteúdo ou para, tipo, viver a rede social das próximas gerações, que era o Orkut. Aí do Orkut a gente migrou pro Facebook, do Facebook a gente migrou pro Instagram. Qual é a minha vontade de falar sobre isso? É que quando a gente escolhe ter uma rede social, a gente tem que entender o propósito do porquê que a gente tem ela. O que aquilo vai agregar na minha vida. E quando eu entendi que o Instagram é a minha ferramenta de trabalho e que ele não necessariamente é só meu objeto de lazer, eu comecei a ter posse da rede social e não ela ter posse de mim, sabe? Porque hoje, como criadora de conteúdo, eu entendo que por diversas vezes eu me perdi no meu propósito como criadora de conteúdo, sendo apenas usuária da rede social, né? Conforme forem surgindo as outras redes sociais, a gente vai se adaptar, obviamente, a como criar conteúdo para ela ou usar ela de alguma maneira, né? A partir do momento que eu entendi que a rede social ela é minha ferramenta de trabalho, eu deixei de só usar ela como lazer. Eu passei a ter uma visão com ela sobre criação de conteúdo, maneira de produzir conteúdo, maneira de fazer dinheiro, de fazer o movimento girar. E toda essa parte de criação de conteúdo se tornou de fato meu trabalho. Tive uma movimentação muito grande aqui no canal do YouTube, onde eu abordava diversos temas. E aí, quando eu fiz essa pausa e resolvi voltar agora para a criação de conteúdo no YouTube, eu entendi que essa pausa foi necessária para que eu não precisasse me tornar uma pessoa tão cansativa, tão maçante, buscando ali o engajamento inconstante, quando na verdade eu precisava fazer uma pausa. E fazer essa pausa é muito importante.
Então, primeiro de tudo, a criação de conteúdo, ela precisa ser uma criação linear, ela precisa manter uma constância. Só que se você não encontrar de fato o nicho que você quer atingir, sobre o que você quer falar, você precisa parar, reduzir, às vezes encerrar um ciclo e recomeçar de novo de alguma outra maneira, em algum outro momento, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 10 anos. Então a criação de conteúdo, ela se torna uma criação genuína, homogênea, onde você cria de maneira constante, até mesmo intuitiva, de maneira livre, quando você entende sobre o que você quer falar, com quem você quer falar. E às vezes para você chegar nesse nível de conversação, manter esse nível de, vamos botar como intelecto até sobre o que você comunica, você precisa fazer uma pausa. A minha pausa foi de 2017 a 2019 nas redes e no YouTube de 2017 a 2025. Se você olhar aí no histórico, tem alguns vídeos onde eu tentei entregar um pouco de conteúdo, falar sobre a minha rotina, manter um daily vlog, mas de fato é em 2025 onde eu encontro a minha base, a minha constância para voltar a produzir conteúdo. De alguma maneira também é preciso entender para que de fato o que faz você criar conteúdo. Eu usei o recorte do Fotolog para vocês entenderem que em determinado momento da minha vida eu só utilizei as redes sociais para documentar, para me expressar, a modo de entender quem eu era, construir minha identidade. E não que hoje eu não faça isso. Porém, houve em algum momento da minha vida ali, como pessoa, usuária de rede social, que eu entendi que, a partir dali, a questão de documentar a minha vida passaria a ser também um modo de negócio, um modo de empreender, uma construção de comunicação. Eu comecei a utilizar o meu meio, onde eu me expunha de alguma maneira, ali você está se expondo, você não tem nada em troca daquilo, você só está consumindo da rede social como uma ferramenta que obtém lucro através do seu acesso. Então, a que momento o seu racional muda? Onde você passa de usuário da rede social, uma pessoa que tem a rede social, e a partir daquele momento você se torna uma pessoa que cria conteúdo naquela rede social, monetiza aquilo, faz com que você ganhe dinheiro através daquilo, ou produz um conteúdo que por si só já se vende. Por exemplo, a forma de conteúdo e a metodologia UGC, que é onde você não precisa ser uma grande criadora de conteúdo com grandes números e pode criar conteúdos menores, vender para as marcas, potencializar o seu valor através da maneira com que você já se comunica com os seus seguidores. Então é tudo muito mais naturalizado. Então, em algum momento da minha vida, como usuária de rede social, houve esse gancho para entender que, poxa, para além de uma pessoa que usa essa rede social, eu posso monetizar ou posso me tornar uma criadora de conteúdo e vender um produto. Qual é o produto que você vende? O produto é o lifestyle, é o estilo de vida, é a maneira com que você comunica sobre beleza, é fazendo reviews, dando valor, agregando valor a marcas e produtos nacionais. O que é a criação de conteúdo para você? Que traz o seu dia a dia, que é o meu caso. Eu trago o meu dia a dia, falo sobre minha família, sobre meus valores. Tem através disso eu monetizo, né? Faço publicidades que tem a ver com o meu lifestyle, que tem a ver com aquilo que eu dialogo nas redes. Para mim, de certa maneira, foi muito difícil entender que o meu perfil da rede social, ele não é só meu. Ele, a partir do momento, obviamente, que eu escolho criar conteúdo, ele não é só meu, sabe? Ele é o meu portfólio. Ele é o meu portfólio de marca. Ele é também a minha maneira de trazer para as marcas os produtos que eu vendo dentro do meu perfil. Então, a criação de conteúdo, ela começa a ser uma coisa boa, gostosa, prazerosa, mas também, no final das contas, quando você escolhe fazer ela o seu objeto de negócio, também se torna um trabalho. E assim como qualquer outro trabalho que você tenha que levar adiante, que você quer crescer lá dentro, você tem que entender que existem coisas que a gente... Políticas. Toda empresa não tem uma política interna do que se pode, do que não pode fazer, como se portar, dos do's e don'ts. Então, a rede social, a partir do momento que você começa a tratar ela, uma sua ferramenta de trabalho, ela também se torna uma empresa. Você é a sua empresa. A empresa é o seu perfil. Você é quem vai vender o seu projeto, quem vai vender as soluções para o mercado. Quando uma empresa procura um influenciador, ela vai procurar para quê? Para abranger aquele público, para fazer com que aquele público entenda
Eu preciso desse produto, ele soluciona os meus problemas. Essa marca, essa empresa vai te buscar para que você seja uma porta-voz das maneiras que ela pode solucionar o problema dos seus seguidores. Então, a criação de conteúdo, ela passa a ser uma coisa tão profissional quanto a venda de um produto de uma empresa, porque afinal você é um produto que vai intermediar essa solução da empresa, da marca, com os seus seguidores, né, com o público-alvo dele. Obviamente, gente, que eu tô falando disso como uma criadora de conteúdo que escolhe, a partir do seu determinado nicho, resolver problemas, fazer publicidades e entender, né, atingir novas marcas e tudo mais, enfim. Não necessariamente você vai produzir o seu conteúdo, vamos botar assim, não necessariamente você vai produzir o seu conteúdo a fim de resolver o problema de uma marca. Às vezes você só vai criar conteúdo sobre a sua vida é o seu produto, que é o intuito da sua criação de conteúdo. Documentar. Não tem problema você também escolher que o seu perfil seja apenas um perfil de daily vlog, onde você documenta a sua vida. A gente tem grandes creators que fazem somente isso. A gente não está desmerecendo essas influenciadoras que produzem um conteúdo apenas sobre lifestyle. Pelo contrário, é através dessa criação de conteúdo orgânica que ela vai atingir novas marcas. Atingindo novas marcas, por exemplo, se você posta sempre sobre cabelo, de repente uma empresa de cosméticos vem e entra em contato com você, porque você está sempre postando um daily routine ali sobre a sua criação de conteúdo relacionado à estética capilar e tudo mais. E aí, dentro da sua criação orgânica, de maneira orgânica, você vai atraindo essas marcas. Então, não necessariamente eu vou criar todos os dias somente para vender, somente para ter portfólio. Às vezes eu crio conteúdo igual, eu comecei a fazer a pauta desse vídeo, quando chegou na metade desse vídeo, eu entendi que ele não deveria ser 100% pautado. Se eu conseguir entregar o que eu queria dizer em 10 minutos, tudo bem. Se eu conseguir entregar o que eu queria dizer em 5 minutos, tá ótimo. O importante é que a minha criação de conteúdo, ela tenha a entrega estimada e que ela consiga trazer para o meu seguidor, isso eu tô falando de mim, o que de fato eu queria dizer. Porque às vezes, nem sempre a sua criação de conteúdo, ela vai ser sobre um produto. Às vezes o produto é a sua vida, a maneira com que você fala organicamente sobre a sua vida. E isso se vende. Através disso, as marcas entendem que você é uma pessoa que fala sobre lifestyle, e aí se ela faz parte do seu dia a dia, ela vai te buscar e vai te vender um espaço publicitário. Às vezes a criação de conteúdo, ela só é uma criação orgânica. Tem uma pessoa específica ali que fala sobre o seu dia a dia, a marca vai, se interessa por ela, fala, poxa, a Iana sempre posta que tá indo trabalhar de ônibus e metrô, ela tem carta. Que tal a gente fazer uma publicidade com ela sobre a usabilidade e a facilidade de transporte público versus transporte privado? Será que ela consegue chegar mais rápido no trabalho de moto, de patinete, de alguma coisa assim? Tô dando um exemplo aqui pra vocês. Porque às vezes você só precisa começar. Há um tempo atrás, lá em 2018, 2019, quando eu tava querendo voltar a produzir conteúdo, algumas pessoas devem se lembrar que eu ilustrava. Eu ainda ilustro. Porém, eu tenho que escolher o meu foco. Eu vou voltar a ilustrar, ou eu vou criar vlog, ou eu vou produzir conteúdo na internet, ou eu vou produzir conteúdo sobre ilustração. Você entende? Eu ainda sou uma pessoa que é ilustradora e que ainda trabalha com direção de arte, que ainda trabalha com publicidade. Mas eu escolhi hoje ter o meu foco maior, mesmo trabalhando CLT, mesmo tendo uma demanda, uma sobrecarga, um cansaço físico e etc. Eu ainda escolhi produzir conteúdo. O assunto sobre ter espaço para todo mundo é real. Tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para você criar conteúdo a partir de hoje. E ninguém sabe, porque é aí que tá o jogo. Ninguém sabe se você vai virar independente e sair do seu trabalho formal para viver de conteúdo antes de mim. Ninguém sabe se você vai começar a produzir conteúdo hoje e seu conteúdo vai bombar antes de mim. Porque é uma coisa incerta, a gente não consegue ter certeza disso. Não tem como você ter certeza
se a sua criação de conteúdo vai virar um boom criativo e você vai conseguir viver disso antes de mim. Porque o algoritmo, ele é uma coisa totalmente incerta, a não ser que dentro da construção de marca, dentro do plano de guerrilha, você tenha mais tempo para demandar criativamente para suas produções. Você tenha uma super produção, você tenha uma equipe de mídia por trás, uma estrutura criativa por trás que te faça ser um produto viral. Entende a diferença? Mas organicamente, tipo, eu recomeçar hoje e você começar hoje não tem muita diferença, porque o mercado é muito amplo. E 2025, ao meu ver, como uma pessoa que faz pesquisas de mercado, o YouTube vai voltar a ser um ponto forte dentro das redes sociais, porque as pessoas estão, digamos que assim, amadurecidas em relação a receber conteúdo e a produzir conteúdo também. Agora vamos falar sobre criação de conteúdo e burnout. Eu quis incluir esse tópico aqui porque para mim ele é um tópico sensível, tá? Eu acredito que quando eu fiz a minha pausa lá em 2017, que foi quando eu tava saindo da zona de conforto, quando eu tava entrando no meu último estágio em publicidade e propaganda, antes de me formar, porque eu me formei em 2017, mas eu tava entrando no meu último estágio. Eu tenho cá pra mim, gente, de verdade, que eu burnoutei. Que a minha mente fez assim, ó, desligou. Porque ali eu quis, pra mim foi muito mais fácil desistir, mas eu tava extremamente cansada. Porém, a minha mente de 2017 a 2019 não parou de pensar em criação de conteúdo. A todo momento eu pensava, eu preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. Eu tenho cá pra mim, gente, que a questão do burnout, ela é de fato uma coisa da qual a gente não vai conseguir fugir. A não ser que você tenha todo um planejamento estratégico por trás, né? Tem uma equipe trabalhando por você. E mesmo assim, o burnout ele vai acontecer. A real é que eu acho que a gente precisa deixar a mente fluir, tudo acontecer, entender que tem que ser um dia após o outro. Eu hoje, por exemplo, para produzir esse conteúdo, eu tô extremamente cansada, mas eu consegui canalizar, entender que esse era o momento certo para que eu produzisse esse vídeo. E aí, diante disso, eu dou um tempo para entender quando que eu vou conseguir editar, tratar, publicar e soltar. Só que nem todo mundo tem esse tempo para pensar, para fazer esse tipo de monitoramento, de frequência, de entender. Às vezes a frequência criativa precisa ser muito constante. Eu ainda não tenho a criação de conteúdo como a minha única fonte de renda. Então eu ainda tenho uma renda para me segurar quando eu não conseguir criar, quando eu não conseguir pegar demanda, quando não surgir demanda. Então é entender a sua realidade, entender que através de quem você é de fato, através do seu dia a dia, dos seus problemas pessoais, daquilo que você consegue ou não enfrentar, você vai ter que saber entender o seu tempo. Que você tem que pensar no que você consegue fazer. Achei importante a gente pontuar sobre essa questão do burnout, mas eu não vou entrar muito a fundo porque também é uma questão que ainda me dói, mas a gente não precisa e nem deve passar sobre a questão da criação de conteúdo sem falar e relembrar que máquinas são aquilo que a gente utiliza para produzir conteúdo e não a gente. E no final de tudo, a gente precisa se perguntar, fazer a pergunta principal. O que eu faço de fato é algo que eu acho que faz sentido na minha vida? Que vai fazer sentido na vida do outro? Que vai fazer uma diferença? Para que a gente está alimentando esse sonho de criação de conteúdo, de produzir conteúdo, de falar com as pessoas? Ligar isso aqui e falar. Falar. Para quê e para quem que a gente está fazendo isso? Qual é o seu foco? Qual é a sua determinação? Qual é o seu sentido? Qual é a sua missão? Então, primeiro de tudo, relembra tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você escreveu no papel, todas as metas que você traçou. Isso aqui faz parte de você por quê e para quê. E eu acho que no final é isso, sabe? É você entender qual é a sua missão, por que você usa as redes sociais, por que você cria nas redes sociais,
para quem você cria. Se isso tudo aqui é uma maneira de documentar, de se tornar um produto, de resolver os problemas das pessoas, ou se só é um produto do seu mundo ideal, onde você constrói um espaço seguro para você falar sobre coisas que você gosta, sobre coisas que você acha que outras pessoas gostam, ou se de repente aqui só é o seu diário virtual. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa make que eu fiz, desse bate-papo. Até o próximo vídeo. Como é bom estar de volta de alguma maneira. E eu espero que vocês tenham gostado.